TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal. Rosina Giazzi, desta semana, deste domingo, vai falar sobre os projetos que o Conselho, a Secretaria Municipal de Cultura, estou até trocando tudo, tem para este semestre. Então, fique atento. Mas antes de falar deste assunto muito sério, editais com verbas que já chegaram à cidade, verbas federais, além da verba do fundo da Secretaria Municipal de Cultura, nós vamos falar também que a TVC, a TV Correio da Manhã, tem transmissão para Pati de Alferes, Teresópolis, Paraíba do Sul, Três Rios e além de Petrópolis. E eu estou esquecendo alguém, Nova Friburgo, não posso esquecer Nova Friburgo. Tem sempre gente mandando pergunta e participando aqui do programa. Mas se você não assina a Tech Cable, você pode assistir pela internet. Entra no site da emissora TV Correio da Manhã ou procura no YouTube TV Correio da Manhã, no Facebook e no Instagram. E aí você pode acompanhar toda a programação. E para você conseguir participar do Rosina Giazzi, mande sua sugestão de pauta, sua dúvida, sua crítica, que é sempre muito bem-vinda para que eu possa melhorar o programa. Mande pelo WhatsApp, DDD 24 992 950031. E já que nós vamos falar de cultura e de projetos culturais, eu quero lembrar você que o verbo haver, quando tem o sentido de existir, acontecer, ocorrer, ele é usado na terceira pessoa do singular. E o que quer dizer isso? Que ele não tem plural. É só, como eu posso dizer, é só na terceira pessoa do singular. Como é que fica? Há várias pessoas na porta. Ah, mas várias pessoas é plural. Sim, mas ele está no sentido de existir. Então, eu tenho que manter no singular. Não existe houveram muitas pessoas ou haverão muitas pessoas na porta. Tem jornalista que está falando errado direto. É feio a gente não saber usar o próprio idioma. Eu falo é feio porque não existe isso no idioma, tá? Sem preconceito, mas vamos falar correto. E agora, para bater papo conosco sobre cultura e os projetos que vêm por aí, eu convidei o presidente do Conselho Municipal de Cultura, o produtor cultural, Felipe Laureano. Felipe, muito obrigada por ter aceito o convite e por estar aqui no Rosina Giazzi. É um orgulho para mim recebê-lo. Prazer é meu. É muito bom conseguir, mais uma vez, transmitir o conhecimento e falar um pouco do que está sendo essa construção na nossa cidade, né? Pois é, então explica para a nossa audiência como é que é essa história dessa verba que veio para ser usada em projetos culturais, quantos editais devem sair e qual é o nome do edital, porque tem gente que não sabe da Lei Paulo Gustavo. Então, sim, explica para a nossa audiência o passo a passo disso. Bom, vamos primeiro com a Lei Paulo Gustavo. Ela é uma lei emergencial. Ela deveria ter acontecido no ano passado, mas por diferentes fatores, o governo federal decidiu não executar no ano passado e está executando esse ano. Essa lei direciona um orçamento que vem do Fundo Setorial do Audiovisual, junto com a arrecadação de direitos autorais e outras taxas do governo para os municípios. Bom, esse orçamento para a cidade de Petrópolis chegou a um pouco mais de 2 milhões de reais. 2 milhões e 400 aproximadamente. É uma boa verba. Exatamente, principalmente para o nosso município, que a gente até hoje só executou projetos com, no máximo,
por volta de 450, 500 mil reais. Então faz uma boa diferença. Exato. Petrópolis é uma cidade com uma cultura muito ativa em várias linguagens. Exatamente. Como essa verba tem o cunho emergencial de resgatar todos esses produtores, artistas, diretores e construções que estão acontecendo e já aconteceram até antes da pandemia, ela está vindo exatamente para a gente estar com esse trabalho de ensinar e manifestar novas ações na cidade também. A ideia é resgatar o setor e a economia cultural. Sim, e que é muito viva aqui. Foi quando eu vim do Rio para cá, porque eu já morei em Petrópolis, aí fui embora na fase adulta, né? Eu morei criança. E voltei. Quando eu retornei, eu fiquei encantada com toda a produção que eu vi em várias linguagens, na literatura, na música, nas artes plásticas, na dança. Até teatro local, tem cursos de teatro e as pessoas não sabem bem a respeito. Sim. Então eu fiquei muito encantada com isso. E agora, com essa ideia, né, com essa verba que chegou e os projetos, os editais que vêm por aí, eu acho que nós vamos conseguir ver muito mais coisa bacana acontecendo. Exatamente. Então, para a gente entender que é um pouco mais do que esses 2,4 milhões, 2 milhões e 400 reais para a cidade de Petrópolis, que vem do governo federal, nós temos ainda os 509 mil no Fundo Municipal de Cultura, que é um dinheiro e o orçamento totalmente, 100% do município, que também vem do turismo, não é isso? Então, ele vem 100% da cultura. Ele vem de alguns empreendimentos que a cultura tem no município, que são arrecadados, como o Casa Santos Dumont. Parte do Museu Imperial vai para a cultura e parte vai para o turismo. Então, temos essas também. O Palácio Cristal, por exemplo, ele é do turismo. O orçamento do palácio vai para o turismo, que entra ali a partir do que os ingressos, né? Isso vai uma parte para a Receita e uma parte para o fundo de cultura. Fundos, tanto de cultura e tanto de turismo. O de cultura, pela arrecadação do ano passado, chegamos a 509 mil para a execução do edital do fundo. Ele vai se chamar Edital Alan Sask, em homenagem a um artista que faleceu esse ano, aos 30 anos, né? Exato, aos 30 anos de idade, de parada cardíaca. Então, muito novo para ter parada cardíaca. Sim, e ele já tinha uma trajetória desde criança, era uma das grandes apostas do setor aqui no município, por isso também essa homenagem. Certo, e aí da Lei Paulo Gustavo, porque eu acho que o pessoal conhece mais, ouviu mais sobre a lei, mas ainda não entendeu tudo. Bom, a lei está vindo num repasse fundo a fundo. O que é isso? É o Fundo Nacional de Cultura para o Fundo Municipal. Com isso, o Conselho Municipal, que delibera sobre o orçamento do fundo, nós ali temos a responsabilidade de fazer os melhores encaminhamentos para isso. É muito interessante você falar dos cursos de teatro da cidade, mas ali no Conselho a gente enxerga o problema também, né? Que o centro histórico concentra quase todas as ações culturais. É verdade, é verdade. A maior parte das oficinas. Isso economicamente se torna não tão interessante, tendo o ponto de vista que a gente precisa atingir a população de diferentes esferas, potencializar essas diferentes ações. Descentralizar. Exatamente, essa é a nossa palavra-chave ali no Conselho. Descentralizar. Então, com isso, a gente começou a pesquisar. Eu comecei a fazer uma pesquisa autoral a partir do Conselho e consultando diferentes secretarias. Eu buscava uma nova maneira de enxergar a cidade, porque nós somos divididos por distritos, mas ainda assim não tudo é aqui. Tudo é aqui. E os distritos têm um formato de se dividir. E não necessariamente a cultura e o fazer econômico da cidade se comunga com essa divisão. Uma divisão que a gente está pleiteando agora é a do programa Nosso Bairro, que divide o município em 16 eixos. Dentro desses 16 eixos, a gente vai conseguir atuar de uma forma mais direta à população. E local. Com isso, levando cursos para que as pessoas se preparem para essas produções, para essas criações. Bom, falando um pouco mais de como o orçamento vai ser gasto, a gente, como eu falei, parte para o audiovisual, parte para a cultura em geral. Nós temos 1.300.000 aproximadamente para o audiovisual. Aí,
tem algumas pessoas que acham que o audiovisual é só cinema. Não. Então, vamos falar um pouquinho do que entra na categoria audiovisual. Sim. Então, além da produção de filmes, documentários... Independente do formato, seja ele um filme documental, temos também a ficção, que pode ser executada, seja ele longa-metragem, média-metragem, curta-metragem ou micrometragem, que micrometragem são os filmes de 1 minuto. De 1 minuto e meio no máximo, que estão fazendo sucesso no mundo todo, né? Exato, mas existem várias produções muito trabalhadas em torno disso. Além disso, temos também a produção de jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos entra agora no audiovisual. Sim, nesse edital. Eu vou dar o exemplo que ao produzir um jogo, você tem que ter um roteirista para poder elaborar a história. Você precisa de vários profissionais da cadeia audiovisual para produzir o jogo e produzir e desenvolver. E até a animação, né? Exato. A produção de games está em alta no Brasil e no mundo. E ela é uma produção muito ligada a esse setor da economia criativa. Então, por isso, esse direcionamento. E se não for game, vamos supor, uma história que a pessoa transformou em quadrinhos animados, vamos dizer assim. Sim. Um desenho animado. Então, uma animação... Dentro da parte do computador, né? Seriam aí as especificidades e categorias dentro de cada uma dessas divisões que eu falei antes. Então tá. Vamos lá, a gente tem a videodança, além da animação, nós temos, você falou, documentário, temos videoclipes, temos vídeos musicais também, mas em torno da produção audiovisual, temos séries, webséries, então as pessoas... Até webséries entra. Sim. Aí, gente, vamos ficar atento, vamos participar, vamos concorrer. Eu acho que a gente não pode focar apenas na distribuição. Se o conteúdo vai ser exibido no cinema, ele é um filme X. Não, a distribuição pode ser feita de várias formas. Você pode tanto para um cinema, tanto para a internet, tanto para circular em festivais. Então, tudo vai do querer do produtor. Sim. Mas o edital é aberto a todas as estruturas do audiovisual. Muito bom. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, Felipe, e na volta a gente continua. Perfeito. Gente, ele vai ficar até o final ensinando e falando para nós tudo que vem de bom por aí, para a nossa cultura local. É rapidinho. A gente volta já. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa.
tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Gente, voltamos agora com Rosina de Azê, hoje falando única e exclusivamente de cultura. Cultura em Petrópolis, o que o Conselho Municipal de Cultura está fazendo pela cidade e, principalmente, o que o Conselho Municipal de Cultura está deliberando em relação ao uso da verba que veio da Lei Paulo Gustavo. É uma verba federal que foi distribuída para o Fundo Municipal de Cultura. Nós já recebemos e o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Felipe Laureano, está aqui explicando as possibilidades de uso dessa verba, que já foram, de alguma forma, pensadas e discutidas no Conselho Municipal. Laureano, muito obrigada de novo por você estar aqui e explique para nós agora, você já falou da parte do audiovisual, mas tem outros projetos que abrangem outras linguagens, não apenas a audiovisual. Sim, foi das produções audiovisuais. Os dois outros que envolvem audiovisual é para a sala de cinemas, pública e privada, que é um segundo edital, e o terceiro edital é para a formação e educação do setor audiovisual. Então aí também contempla aí oficinas, exato, cursos. Oficinas, cursos, que é para formação, porque é uma cadeia produtiva, uma das maiores economias que nós temos no país e no mundo também. Deixa eu perguntar um exemplo do curso. Vamos imaginar que um professor de projetos gráficos queira montar uma turma para dar aula, para ensinar a pessoa a fazer os projetos gráficos e animação. Tá? Sim. É tudo no computador, tem programa próprio e tal. Ele tem direito a concorrer a uma verba? Porque é uma oficina para produção audiovisual. Sim. Ele tem que, na verdade agora ele tem que entender quais são essas diretrizes dos projetos. Nós temos alguns pontos ali que são critérios do edital. Nós sabemos que descentralização será um dos pontos que a gente aborda dentro do Conselho Municipal de Cultura. Então, se ele fizer uma ação, seja no centro histórico ou fora do centro histórico, é legal ele entender que ele precisa ter essa conexão com os bairros e comunidades da cidade. É legal entender que todos os produtos gerados a partir desse orçamento têm que ser distribuídos de forma gratuita. Então, aí ele pode receber alunos de escolas públicas, vamos supor, sem cobrar valor nenhum. Isso. E vamos imaginar que ele adquira, se ele pode adquirir com essa verba, um laptop ou um notebook, caso o aluno da escola pública não tenha. Ele pode pleitear isso nessa verba para poder dar aula? Não, ele já tem que ter o espaço. Essa é uma verba de custeio. Ela está aí para custear e pagar. Por exemplo, ele pode alugar uma sala com computadores. Ele pode alugar computadores também. Existem diversas empresas que fazem esse serviço. Exatamente porque a gente não pode adquirir material. Na verdade, mas no aluguel pode? Ele pode adquirir material, mas caso ele compre algo, ele tem que comprovar também no seu projeto que ele vai doar para alguma instituição sem fins lucrativos, seja uma associação ou uma ONG, que vai utilizar desse recurso, uma escola, por exemplo. Entendi. Bacana esse detalhe, eu não tinha captado. Aí, gente, você que é professor de projetos gráficos, né, e sabe ensinar animação, que eu acho isso dificílimo, eu sou meio tapada no computador, você pode pleitear a verba específica para esse tipo de projeto de formação de mão de obra capacitada para trabalhar no audiovisual. Exatamente. Que é isso o edital.
Esse é o terceiro edital. Os outros 2 editais são os editais gerais de cultura. A gente falou que cabe tudo que não seja audiovisual. Tá, então, mas teatro, vamos dança... imaginar um e-book ou um audiobook. Exato, o e-book, o audiobook. Que é acessibilidade, vamos supor. Eu já cansei de falar aqui na TV e falo mesmo, não tenho vergonha. Estou com baixíssima visão. A minha maior dificuldade é ler um livro. E eu que li minha vida inteira. Eu fico rindo até de mim quando eu fico tentando ler e não consigo. Um audiobook é o que eu preciso hoje. E eu não encontro quase, principalmente os técnicos. Sim. Quando muito, um e-book. Mas um audiobook eu não acho o suficiente para o que eu gosto, para o que eu quero. Sim. Aí pode entrar num projeto desse, a pessoa resolver fazer audiobook. Pode e deve. Eu acho que a gente pode entender, dentro da produção literária, qual etapa a pessoa está querendo ser contemplada. Seja primeiro na produção do seu trabalho, e aí seria o livro ou o e-book, e transportar esse livro, ou transportar algo que já exista para o audiobook, também é algo que pode ser contemplado, ou até gerar todo esse processo. Entendi. E a distribuição também, né? Porque a gente sabe que não é só produzir. A pessoa pode fazer, vamos supor, 1000 livros, mas ela vai ficar com a casa lotada de livros e não vai ter para onde levar esses livros. Então, ele precisa visualizar também a distribuição. Mas exatamente. Mas aí a distribuição, vamos imaginar que alguém faça um audiobook. Sim. A distribuição, às vezes, geralmente é pela internet, mas pode doar, vamos supor, para o Instituto Benjamin Constant, que é de cegos. Sim, exatamente. Procurar aqui alguma entidade que atenda cegos, deficientes visuais. Uma coisa interessante... E para a escola pública também, ou para a terceira idade, lares de idosos, para que eles possam ouvir uma história. Então, uma coisa interessante sobre a distribuição, mesmo online, a gente tem que entender que para distribuir online tem que se configurar um mecanismo de distribuição e propagação do conteúdo. Não é só colocar em uma plataforma, numa nuvem, que isso já vai ser contemplado. Não seria tão simples, seria o alcance e como essa pessoa vai receber esse conteúdo. O acesso dela vai ser pelo celular? Ok, quais os mecanismos? Eu acho muito... teve um projeto na Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo que eu reprovei exatamente porque a pessoa estava querendo distribuir o conteúdo de forma online, mas o público-alvo dele era crianças carentes. Então, e elas eram de, enfim, instituições filantrópicas, viviam ali. Então, isso não era coerente, entende? Então, você tem que entender também qual é o público-alvo que você está tentando atingir. Com isso, a gente tem esses 2 editais. Esse que é de âmbito geral da cultura e o da diversidade, que é focado vamos chamar de as minorias sociais, né? Entendi. Que subdivide em diferentes categorias. PCD, pessoas com deficiência, cultura afro, que envolve tudo acerca dessa cultura. Temos para mulheres, especificamente, e isso não é só para o proponente, é a temática também. É entender que LGBTQIA+, também, mas entender que a pessoa tem que se identificar sendo o proponente, tem que ser uma mulher, dando um exemplo, falando de algo em torno desse universo. A oportunidade de uma pessoa portadora de deficiência criar um livro ou uma peça, mas vamos falar do livro agora. Do audiobook. Transformar o seu audiobook para o público a partir de uma temática que também seja direcionada e contribua e enriqueça culturalmente essas pessoas. Entendi. Então é um edital já pensando também no público-alvo que a pessoa está visando. Está querendo potencializar exatamente essas diferentes minorias sociais. A gente tem para povos tradicionais, que aí já envolve ciganos, enfim, povos tradicionais, e Petrópolis está lotado, é uma cidade cosmopolita, então... A gente não consegue ver porque é muito pouco falado, né? É quase que colocado embaixo da ponte. Exato. É um problema sério isso aqui. E dentro desses editais, as oportunidades vão surgir a partir de em torno de
R$3.000, R$4.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 e os maiores projetos são no valor de 100.000. Mas esses são apenas para longa-metragem no audiovisual e para produtoras cadastradas na Ancine. Certo. Que são bem específicas para o longa-metragem e para séries de TV e programas de TV também. Então... programa de TV eu não tinha pensado não, mas tá bom. A cidade é grande, né? Eu acho que a cidade estava merecendo isso, porque muito artista local de várias linguagens fica às vezes batendo cabeça para conseguir um espaço, para conseguir um apoio, para produzir aquilo que ele faz melhor. Eu vejo muito isso na música. Eu vejo os festivais trazerem muita gente de fora e valorizarem muito pouco o pessoal que temos aqui. Sim. Na dança, eu já observei isso. E dói, porque é uma cidade de viés artístico, a parte plástica. E eu conheço uma artista plástica que já fez exposição na Alemanha. Ela trabalha com escultura. As esculturas dela são belíssimas, mas aqui é quase morto o espaço para ela. A gente tem que começar a modificar isso a partir da educação também, né? Eu acho que o impacto para as escolas municipais vai ser tremendo, com o número de propostas direcionadas à escola, mas também as contrapropostas. É o que a gente chama de você executa o seu sonho, mas distribui algo para o município, para as pessoas. Leva sonho para as pessoas. Exato. A gente precisa distribuir conhecimento. Conhecimento e sonho faz diferença. Gente, eu acho que o programa está quase acabando, mas ainda tem mais um pouquinho de Felipe Laureano conversando conosco aqui. Felipe, como é que você vai ensinar, como é que você está pensando fazer para ajudar as pessoas que têm uma boa ideia a conseguirem montar um projeto que tenha a possibilidade de conseguir uma verba dessas, para dar a eles uma condição de igualdade de concorrência em relação àquele que já sabe fazer um projeto desse? Bom, inicialmente a gente está ali no conselho com um trabalho para construir um curso já voltado para essas pessoas, onde elas vão poder aprender. Bom, presencialmente, junto com o Instituto Municipal de Cultura, a gente vai construir entre esses 16 polos da cidade. Distritos. 16 regiões mapeadas ali pelo nosso bairro, para poder levar ações. Pessoas de associações de moradores e grupos independentes também podem solicitar ao Instituto Municipal de Cultura um curso. Aí esse curso seria um final de semana, 2 dias, o dia inteiro? A gente tem que entender a disponibilidade de cada grupo e cada local, se vai ser um dia só, 2 dias, vai distribuir isso por diferentes semanas, mas levar isso até o bairro, até onde as pessoas estiverem e ensinar para elas como elas conseguem apresentar uma proposta. É para apresentar. E aí, o que vai acontecer? A pessoa que nunca escreveu um projeto tem uma ideia excelente e ela não sabe como escrever e apresentar esse projeto para concorrer a essa verba. Exato. Aí você dá o curso ali no bairro dela. Exatamente. Ela não precisa se deslocar lá da Posse para o centro de Petrópolis ou de Pedro do Rio para cá. A ideia é essa. A ideia é ir aos bairros. Então, você que mora em Pedro do Rio, que mora longe do centro, você tem que ficar atento ao que vai acontecer no seu bairro, acompanhar pela internet no site do Conselho Municipal. Exato, site da Prefeitura, pode entrar no Instagram também, me encher a paciência ali, @FLP-Laureano, Felipe Laureano, pode ir lá também, que eu respondo e encaminho para os melhores. Então, repete com calma o Instagram. Meu Instagram pessoal, @FLP-Laureano, ou você pode procurar os segmentos culturais, seja o segmento de canto coral, o segmento do setor audiovisual também, o segmento de literatura. De literatura. Bom, o segmento
da arte que você queira e bota Petrópolis ali que já vai aparecer. E aí você vai ficar sabendo quando que o curso para ensinar a fazer um bom projeto para concorrer em condições de igualdade com quem já sabe fazer, e quando que o Felipe estará no seu bairro com a equipe do Conselho Municipal de Cultura e do Centro e do Instituto para ensinar. Que aí todos que tiverem uma boa ideia e quiserem concorrer a uma verba dessas, porque tem uma categoria que tem o quê? 36, pode laurear 36 pessoas com essa verba, o outro tem 40. Exato, cada categoria tem suas especificidades. Pois é, e olha, a quantidade de projetos é enorme. Então você não pode ficar de fora se você tem uma boa ideia com uma linguagem artística. De fato. Não é isso? Essa é a ideia. Para todo mundo. Isso o Laureano pensou milimetricamente ampliar para que muita gente possa receber essa força para botar em prática a sua ideia. Rosina de Aze já estourou o horário e eu quero agradecer ao Felipe a presença e sempre que precisar, que ele saiba, e vocês também, que o programa Rosina de Aze está aberto para recebê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Gente, até semana que vem, porque eu já estourei o tempo. TVC, a TV do Correio da Manhã.